Bem-vindo ao canal O Segredo Espiritual. Eu sou Gabriel, e se você chegou até aqui, saiba que nada é por acaso. Você sente que sempre foi diferente? Que carrega uma chama dentro de você que a maioria das pessoas não consegue compreender? Então, preste muita atenção porque esta mensagem é para você, o escolhido. Existem forças ocultas que trabalham para que você nunca descubra quem realmente é, para que você duvide do seu propósito e se perca no caos do mundo. Mas hoje, vamos quebrar esse ciclo. O que eu vou te revelar pode transformar sua visão sobre a espiritualidade e te preparar para desafios que só aqueles com um chamado verdadeiro enfrentam. Mas apenas os que têm coragem de enxergar além das ilusões vão compreender. Fique comigo até o final, porque aqui você encontrará respostas que ninguém nunca te contou. Revelar a verdade escondida no mundo espiritual é uma aventura que poucos têm coragem de enfrentar. Fomos moldados desde a infância para ver o mundo em termos binários de bem e mal, uma dicotomia clara que raramente reflete a rica tapeçaria da realidade espiritual. Afinal, como podemos ter certeza de que tudo o que nos foi ensinado está correto? Talvez seja hora de questionarmos se a luz sempre representa o bem e a escuridão, o mal. Essa visão convencional pode ser uma simplificação exagerada de um universo muito mais complexo. Considere a ideia de que entidades que normalmente são consideradas perigosas ou malignas poderiam estar, de certa forma, nos protegendo. A princípio, isso pode soar contraditório, mas ao explorar o assunto mais a fundo, começamos a perceber que as coisas não são sempre como parecem. Muitas tradições espirituais sugerem que aquelas forças que julgamos serem adversárias muitas vezes trazem lições valiosas, empurrando-nos para um caminho de crescimento espiritual e autoconhecimento. Refletir sobre tudo o que foi herdado por gerações é um desafio, mas também é a chave para um despertar espiritual mais profundo. Nossas percepções sobre o invisível precisam ser revisadas e reajustadas constantemente para incorporar novas revelações e entendimentos. Então, como nos preparamos para essas revelações surpreendentes? Começa com a disposição de ousar pensar fora da caixa, de aceitar que nosso entendimento atual é apenas a ponta do iceberg. Abrir o coração e a mente é essencial para construirmos um novo nível de compreensão do cosmos espiritual. Esta abordagem aberta já levou muitos buscadores espirituais a descobrir a verdadeira essência que reside além das crenças rígidas e dogmas antigos. Não podemos subestimar o poder transformador que essas descobertas podem ter. Elas prometem não apenas mudar nosso entendimento do reino espiritual, mas também impactar a forma como vivemos nossas vidas. Segredos que permaneceram ocultos por gerações podem surgir, revelando conexões e verdades que nos ligam a um campo de conhecimento superior. Mergulhamos na compreensão de que o universo espiritual é repleto de nuances e mistérios. Então, esta proposta é um convite para uma jornada inesquecível, que promete não apenas expandir nossas percepções, mas também redefinir o que significa estar espiritualmente desperto. Não é uma tarefa simples, mas aqueles que a aceitam frequentemente relatam uma sensação de unidade com o universo que transcende o ordinário. É como ver cores vibrantes pela primeira vez ou ouvir uma sinfonia antes inaudível. Enquanto nos dedicamos a essa exploração profunda, somos continuamente desafiados e inspirados a questionar, aprender e crescer além dos limites do que considerávamos possível. Esta viagem é transformadora, um passo poderoso rumo a uma conexão mais profunda com o mistério e a magia do cosmos-sistema espiritual. Nesta jornada transformadora, cada insight que adquirimos nos aproxima de uma compreensão mais verdadeira da natureza das forças ao nosso redor.
Imaginemos por um momento que a divisão tradicional entre bem e mal não é tão clara quanto parecia. Talvez as entidades que percebemos como sombrias sejam, na verdade, mestres disfarçados que nos ensinam através de provações e dificuldades. Elas nos empurram para o limite para que possamos descobrir nosso verdadeiro potencial e demonstrar a resiliência que desconhecíamos possuir. Ao abrir essa porta para novas possibilidades, os anseios e medos anteriormente alojados no subconsciente começam a se transformar. O medo do desconhecido é substituído por uma curiosidade insaciável, um desejo de saber mais e descobrir o que se encontra além do horizonte conhecido. Isso não significa descartar tudo o que aprendemos, mas integrar novos entendimentos e expandir nossas perspectivas. A história e a mitologia estão repletas de exemplos onde aquilo considerado ruim e ameaçador se revelou parte integrante de um equilíbrio maior. Precisamos nos lembrar de que a luz só pode ser percebida em relação à escuridão. Todo ser humano tem a capacidade de encontrar harmonia ao abraçar a totalidade de sua experiência, luz e sombra, em busca de... Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Um equilíbrio próprio. A busca por essa verdade espiritual maior é uma experiência pessoal e única. Cada indivíduo deve percorrer seu próprio caminho, guiado pela intuição e pelas experiências que o universo entrega em cada etapa. Envolver-se com os mistérios do espírito pode desestabilizar as crenças tradicionais, mas também oferece uma recompensa singular, um sentimento profundo de paz e conexão com a totalidade do ser. Ao buscarmos compreender a verdadeira dualidade do universo, começamos a perceber a beleza do tudo que nos cerca, independentemente das etiquetas e julgamentos superficiais que possamos aplicar. Enverdamos pelo caminho da aceitação, onde toda ação, entidade e energia serve a um propósito divino no grande tecido do cosmos. Por isso, cada alma despertada é chamada a participar desse processo holístico de expansão de consciência, redescobrindo verdades antiquíssimas e reinterpretando conhecimentos que têm resistido ao teste do tempo. A verdadeira essência dessa jornada reside na experiência coletiva. Quanto mais nos abrimos a esses conceitos, mais conectados nos tornamos uns aos outros. A suposta separação entre as energias que percebemos como opostas começa a desvanecer, revelando um estado de união e harmonia que é possível alcançar quando buscamos ver a verdade invisível entre as linhas da realidade manifesta. Ao nos aprofundarmos nesta jornada contínua de revelação e descoberta, somos guiados por uma sabedoria interna que nos acompanha a cada passo. Essa sabedoria muitas vezes se comunica conosco de maneiras sutis, através de sincronicidades, sonhos e intuições, encorajando-nos a continuar explorando os mistérios do espírito.
O chamado para revelar a verdade oculta nos ensina a valorizar o processo de questionar e aceitar o que ainda não entendemos plenamente. Também nos lembra que essa busca é interminável e que cada passo, por menor que seja, nos move em direção a um entendimento mais profundo. Assim, nos tornamos parte de algo muito maior que nós mesmos, uma tapeçaria cósmica de energia interligada, onde cada fio individual, incluindo o nosso, contribui para o todo. Essa aventura espiritual não é apenas sobre encontrar respostas, mas de nos apaixonarmos pelo processo de questionamento e expansão. Ela nos oferece a liberdade de redefinir nossa realidade, ajustando nossas lentes para perceber o maravilhoso e o extraordinário ocultos no mundo aparentemente comum ao nosso redor. Convido você a abrir seu coração e sua mente para essa extraordinária empreitada. A verdadeira revelação não está apenas em descobrir o que está oculto, mas em redescobrir a si mesmo neste espaço de infinitas possibilidades. Em última análise, a busca pela verdade espiritual nos transforma ao longo do caminho e nos relembra de que o destino final é, na realidade, a própria jornada. A chama que arde em cada indivíduo considerado um escolhido é algo que transcende o ordinário. Desde tempos imemoriais, essas pessoas carregam consigo uma certeza profunda de que estão destinadas a algo maior. A sensação de ser diferente é, para muitos, uma experiência solitária e desafiadora. Mas é justamente essa diferença que os faz enxergar além do véu que cobre as realidades espirituais. Esse grupo especial de pessoas é caracterizado por uma luz interna intensa, que mesmo nas circunstâncias mais adversas, jamais vacila. Essa luminosidade é parte intrínseca de sua essência e é absolutamente fundamental em suas jornadas espirituais. Para aqueles que estão imersos nas sombras, a presença dos escolhidos é inconfundível. A luz que emana deles serve como uma espécie de escudo, uma proteção invisível que mantém os perigos à distância. Em várias ocasiões, os escolhidos encontram obstáculos que parecem intransponíveis, mas sempre há um guia silencioso. Uma força que orienta e sugere saídas, reafirmando sua resiliência e propósito. Essa não é uma questão de sorte ou coincidência, mas sim a manifestação de um dom que portam desde o nascimento. O significado de possuir essa chama não se limita a uma simples distinção entre eles e o restante da humanidade. Ela serve como uma bússola que aponta para um destino onde suas habilidades e percepções podem ser postas em prática para um bem maior. A luz dos escolhidos perturba aqueles que preferem operar nas sombras, porque ela representa a verdade, clareza e esperança que ameaçam suas existências. As forças que habitam as trevas têm pleno conhecimento do poder transformador que esses indivíduos possuem e da capacidade que têm de influenciar positivamente todos à sua volta. Essa capacidade de resistir e enfrentar desafios que demonstra sua verdadeira importância. Cada escolhido é uma prova viva de que a escuridão pode ser superada pela luz. Desempenhar seu papel no grande esquema do universo significa abrir caminho para outros, oferecendo orientação e inspiração para aqueles que ainda buscam sua própria luz. Não é incomum que aqueles que brilham intensamente fossem intimados a enfrentar. Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão.
Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo. Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante. Desfrute-o. Dificuldades contínuas, pois é justamente nessas experiências que encontram forças inexploradas e reafirmam seu compromisso com o propósito universal. A questão persiste. Por que essas almas iluminadas são temidas pelas forças das sombras? Talvez porque tragam consigo a capacidade de derrubar ilusões, de expor o que realmente é e de transformar o mundo ao seu redor. Há uma missão coletiva escondida na existência desses seres luminosos, destinada a equilibrar o bem e o mal, a luz e a sombra, harmonizando o mundo de uma maneira que muitos não conseguem compreender plenamente. Enfim, a busca interna por respostas e o entendimento de suas verdadeiras habilidades levam cada escolhido a desempenhar um papel crucial no despertar coletivo da humanidade. Eles estão aqui não apenas para encontrar seu caminho, mas para iluminar o caminho de outros, mostrando que cada um também pode se tornar uma fonte de luz incomensurável no vasto universo espiritual. Ao refletirmos sobre essa dinâmica energética, fica claro que os escolhidos, ao entrarem em determinados ambientes, inadvertidamente geram uma reação. Onde quer que estejam, eles servem como uma luz que não apenas ilumina, mas motiva uma resposta daqueles ao seu redor, muitas vezes sem que os outros saibam por quê. É interessante notar como alguns podem se sentir desconfortáveis com a presença dos escolhidos. Isso ocorre porque, em um nível espiritual, as energias são percebidas e compreendidas de maneiras que transcendem a lógica consciente. As forças das sombras, assim como as pessoas com ressonância mais baixa, podem reagir ao brilho da luz interna que os escolhidos carregam consigo. Essas forças sabem que onde há luz, as trevas têm menos espaço para operar, e justamente por isso intensificam seus esforços em ambientes cheios de energia negativa. O curioso é que essa luz inata aos escolhidos atua quase como um escudo. Ela repele essas influências indesejadas, criando uma barreira forte e quase impenetrável para forças negativas que tentam invadir seu espaço mental e emocional. Ao assumir um papel de farol espiritual, o escolhido se encontra em posição de desafio constante por entidades sombrias que buscam enfraquecer o espírito por meio de táticas mais sutis. A iluminação interior que os escolhidos possuem não pode ser extinta facilmente. Mas como aqueles que habitam as sombras não podem atacar diretamente uma luz tão potente, eles recorrem a estratégias indiretas e discretas, lançando dúvidas e inseguranças em momentos de vulnerabilidade. Diante de um escolhido, as forças sombrias buscam uma estratégia diferente. Em vez de enfrentar diretamente a luz, tentam apagá-la aos poucos, despertando sentimentos de inadequação, medo ou exaustão emocional. Curiosamente, os escolhidos frequentemente se encontram em circunstâncias em que precisam reafirmar suas próprias habilidades e conexões espirituais.
A presença de tais desafios, no entanto, é uma oportunidade para crescer e reforçar ainda mais sua capacidade de resistir à tentação de sucumbir a pensamentos negativos. Ser um escolhido é estar sempre vigilante, atento ao fato de que a verdadeira força reside na luz que protege e que, por ser inerente, nunca desaparece. A paz e a segurança encontradas na autoconsciência lhes garante a força necessária para continuar irradiando luz em um mundo que por vezes parece repleto de sombras. Essa certeza interna de que sua presença é parte de algo maior e essencial é o que os mantém em sua jornada espiritual, independentemente do que possam encontrar ao longo do caminho. No final das contas, a verdadeira força do escolhido está em entender a presença das sombras, reconhecer as tentativas de influência e manter a luz interior acesa, firme e imperturbável. A maneira como você, como escolhido, lida com essas forças define a resistência à escuridão e fortalece um compromisso pessoal com a luz e a verdade espiritual. É essa determinação que, em última análise, molda não apenas o caminho individual, mas também influencia de maneira positiva todos ao seu redor. A tática das forças das sombras é engenhosa, pois explora uma vulnerabilidade inerente em nós, a dúvida. Os escolhidos com suas luzes brilhantes são alvos especialmente atraentes para essas entidades, que não se atrevem a confrontá-los diretamente. Em vez disso, elas se aproximam sorrateiramente, como uma serpente sinuosa que personifica oportunidades e amizades. É dessa forma silenciosa e insidiosa que eles começam a corroer a confiança e a crença do escolhido em si mesmo. Quem nunca se deparou com uma situação que parecia promissora apenas para descobrir que havia um preço oculto? Ou confiar em alguém que julgávamos sincero, mas cujo único intuito era nos desviar do nosso caminho de luz? As forças das sombras têm essa habilidade assustadora de se disfarçar e instilar dúvidas. Sentir-se perdido e confuso em certos momentos não é necessariamente um fracasso pessoal, mas um reflexo do quão bem essas artimanhas podem ser tecidas ao nosso redor, muitas vezes sem que percebamos inicialmente. O reconhecimento tardio dessas armadilhas pode ser doloroso, mas também é uma oportunidade de aprendizado inestimável na jornada espiritual. Compreender a diferença entre intenções genuínas e a manipulação sutil das sombras requer discernimento, um dom que vem com experiência e introspecção. A intuição é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a distinguir o verdadeiro do ilusório. Uma conexão constante com essa voz interna nos permite identificar padrões negativos e intenções dúbias antes de nos envolvermos. Muitas vezes, ao silenciarmos o ruído externo e nos concentrarmos em nossa sabedoria interior, obtemos clareza. Portanto, perguntar-se: qual é a verdadeira intenção por trás disso? Pode revelar muito sobre o que estamos enfrentando. O sentimento de ter sido enganado ou desviado de nosso propósito pode ser avassalador, mas é através dessas experiências que somos fortalecidos. Cada vez que superamos uma dessas ilusões, emergimos mais sábios e mais resistentes a futuras investidas das sombras. Reconhecer que essas armadilhas estão presentes em nosso cotidiano não deve nos desencorajar, mas sim nos inspirar a estar mais atentos e preparados para enfrentá-las. A confiança fortalece-se toda vez que reavaliamos as experiências passadas, aprendendo a identificar os padrões que levam à dúvida e ao medo. Este processo de autoavaliação contínua aguça nosso discernimento, transformando cada experiência em uma lição valiosa.
A verdadeira força reside em nossa capacidade de perceber, adaptar e continuar crescendo, mesmo nas situações mais desafiadoras. O que muitas vezes aparece como um obstáculo, pode muito bem ser um degrau essencial no nosso caminho espiritual. Essa ideia de crescimento através do desafio é um testemunho da resiliência inerente em cada escolhido, comprovando que mesmo em face das mais engenhosas manipulações, a luz nunca pode ser totalmente extinta. Enfrentar essas sombras, entender seus métodos e ultrapassar suas armadilhas só reafirma nosso compromisso com nossa verdade interior e a jornada à frente. A compaixão por si mesmo durante essas provas é fundamental, pois somos, acima de tudo, seres em evolução contínua. Ao manter a visão clara e o coração aberto, podemos dissipar as ilusões e continuar a iluminar o caminho para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. A jornada de um escolhido é, sem dúvida, uma exploração em terras desconhecidas, mas é também a manifestação de um destino que ultrapassa a compreensão mundana. Esses indivíduos, que muitos de nós podem encontrar ao longo da vida, são realmente moldados não apenas pelas experiências que vivenciam, mas pelo propósito que pulsa dentro deles. Desde o início dos tempos, figuras notáveis que ousaram desafiar as estruturas estabelecidas e iluminar os caminhos sombrios foram, em essência, escolhidos. Guiados por uma força invisível, eles desempenharam papéis cruciais em batalhas espirituais que procuram restabelecer o equilíbrio e a harmonia no mundo. É como se existisse um fio invisível que os conecta a uma missão maior, uma verdade suprema à qual devem se alinhar. Esse chamado interno não sossega. Continuamente pulsa dentro de cada escolhido, motivando-o a buscar significados mais profundos e compreender seu papel no grande esquema da existência. Muitas vezes, isso significa enfrentar desafios que testam suas habilidades e resiliência. Esses momentos difíceis, embora possam parecer avassaladores no momento em que ocorrem, são em última análise lições que preparam cada um para futuras responsabilidades. A sabedoria do universo reside em garantir que suas provas nunca sejam inúteis, cada uma revelando uma faceta nova da força interna de um escolhido que talvez ainda estivesse latente. A função do escolhido transcende meramente o autodescobrimento. Sua presença em meio a outras almas acaba sendo uma luz orientadora. Aqueles que estão perdidos, que vagam sem direção nas sombras da incerteza, muitas vezes encontram esperança ao interagir com um escolhido. Ao agir como faróis de luz, eles demonstram por meio de suas ações e exemplo que as trevas não são permanentes nem invencíveis. A responsabilidade que vem com esse papel de guia é imensa. Reconhecer que você é um escolhido é um passo fundamental, mas igualmente importante é aceitar que sua jornada serve a um propósito divino, ajudando não somente a si mesmo, mas também a muitos ao redor. Desvendar o real significado de ser um escolhido é mergulhar na complexidade dos planos divinos. As forças das sombras possuem um temor justificável em relação aos escolhidos, pois eles têm o poder de alterar o equilíbrio. As sombras atuam incessantemente para descarrilar os escolhidos, plantando dúvidas, distrações e desafios a cada esquina. No entanto, quanto mais um escolhido compreende sua verdadeira natureza, mais preparado ele está para enfrentar tais interferências. Ver além da ilusão e do medo significa perceber que seu poder e propósito são maiores do que qualquer força que tente lhe desviar. Se dar conta desse chamado e desse poder é abraçar a responsabilidade que vem junto. O impacto que um escolhido pode ter no mundo é vasto, alcançando não só o seu entorno imediato, mas reverberando em esferas mais amplas.
As escolhas feitas em seu caminho, a forma como respondem às suas provações e a maneira como guiam aqueles ao seu redor, tudo contribui para a realização de seu propósito divino. Essa visão reconstrói a percepção da vida e reaviva a compreensão da missão de cada um. Como em uma sinfonia onde cada nota influencia o todo, assim também é o papel do escolhido em uma dança cósmica maior. Enxergar sua vida através dessa lente divina pode transformar completamente a maneira como navega pelo mundo. Entender seu lugar e seu propósito significa preparar-se para ser não apenas um participante passivo, mas um ator ativo na evolução espiritual do mundo. Em última análise, embora a jornada possa parecer solitária às vezes, saber que você está cumprindo um papel essencial e insubstituível pode trazer um sentido extraordinário à sua própria existência e, com ela, uma paz que só a compreensão completa do chamado dos escolhidos pode proporcionar. À medida que os escolhidos encaminham-se para um entendimento mais profundo do que realmente significa ocupar essa posição única no universo, o fenômeno conhecido como despertar espiritual começa a acontecer de maneira extraordinariamente bela e significativa. Este despertar não chega de forma abrupta ou sensacional, mas surge como uma aurora de consciência que se manifesta lentamente e com propósito. É como se cada experiência vivida, cada evento que parecia aleatório ou sem importância, de repente se encaixasse como partes de um quebra-cabeça maior, levando cada escolhido a compreender sua jornada sob uma nova perspectiva iluminada. Essa aceitação de seu destino não é apenas uma admissão passiva do que está por vir, mas uma abertura ativa para o potencial infinito de sua existência. Com esses momentos de clareza espiritual, vem a ativação de habilidades e intuições que por muito tempo permaneceram adormecidas, esperando a hora certa para emergir e ser plenamente utilizadas. O que muitos escolhidos começam a notar é uma crescente percepção espiritual que enriquece sua relação consigo mesmos e com os outros. Essa sensibilidade ampliada proporciona uma conexão mais íntima com guias espirituais, oferecendo uma percepção intuitiva poderosa que os orienta através das incertezas da vida. A habilidade de discernir entre as intenções verdadeiras das energias que os circundam é uma ferramenta inestimável nesse processo de despertar. Esses escolhidos desenvolvem uma inteligência emocional que lhes permite distinguir o genuíno do ilusório, adicionando um nível de proteção contra as forças das sombras que buscam desorientá-los. Como uma espada forjada no fogo da sabedoria recém-descoberta, sua clareza de visão os capacita a ver através das máscaras enganadoras das forças negativas, permitindo-lhes não apenas se salvaguardar, mas também guiar outros à segurança. Apesar de cada escolhido viver essa jornada de uma maneira única, os traços fundamentais são universais. Confiar na intuição interior, cultivar resiliência em face dos desafios e, talvez o mais importante, aceitar o papel como guardiões da luz em um mundo onde as sombras tentam incessantemente penetrar. Esta é a essência da missão de cada escolhido, um chamado para manter a luz acesa, mesmo diante das adversidades mais escuras. O próximo passo, fundamental na evolução espiritual dos escolhidos, é entender como unir forças para enfrentar as trevas que ameaçam suprimir a luz da humanidade. Este não é um destino que um único escolhido pode alcançar isoladamente. É um destino que clama pela unidade e cooperação de todos aqueles despertos para sua missão. Somente através da colaboração e do suporte mútuo eles podem enfrentar as forças que buscam obscurecer o potencial humano. Ao se unirem, os escolhidos formam uma corrente de luz, resistência e esperança, capaz de desmantelar as sombras e restaurar o equilíbrio no mundo.
Enquanto cada um traz para a batalha suas experiências, talentos e insights únicos, a verdadeira força reside na comunidade coletiva desses indivíduos despertos e conscientes. Esta união não apenas fortalece cada integrante, mas provoca uma mudança vibracional que afeta positivamente o mundo ao redor. É a partir dessa sinergia que as verdadeiras batalhas são vencidas, pois na combinação de mentes e corações iluminados reside um poder que transcende qualquer ameaça. Então, coletivamente, enfrentam os desafios que a vida e o destino apresentam, garantindo que a luz se mantenha firme e imaculada. Juntos, eles se tornam uma força imbatível, uma legião de luz que promete não apenas manter sua chama acesa, mas também acender tochas em corações que ainda não despertaram para sua própria magnificência, em um mundo constantemente influenciado pelas sombras. Eles são a prova viva de que a luz, quando unida e cultivada, é invencível. Assim, os escolhidos continuem caminhando, cada vez mais despertos e conscientes de seu propósito glorioso, uma verdadeira comunidade de almas luminosas que desafiam as trevas e reafirmam o compromisso com a evolução espiritual de toda a humanidade. A descoberta de que não estão sozinhos no universo é um dos momentos mais poderosos e comoventes que os escolhidos podem experimentar em sua jornada espiritual. Espalhados por todo o mundo, encontram-se uns nos outros como estrelas, que finalmente reconhecem a constelação da qual fazem parte. Esse reconhecimento vai além das palavras e da aparência externa. É uma ressonância de almas que transcende barreiras geográficas e temporais. É aquele sentimento profundo de pertencimento, construído sobre uma fundação de entendimento mútuo. Muitas vezes, essas almas passaram anos se sentindo isoladas, carregando sozinhas o peso de suas experiências transcendentais. No entanto, quando dois ou mais escolhidos finalmente se encontram, as conversas que florescem são como uma revelação. Não importa quão complexos ou indescritíveis seus desafios tenham sido, nesse espaço não há necessidade de tradutores. Cada desafio superado, cada batalha espiritual enfrentada, encontra compreensão e eco na experiência do outro, criando uma comunidade de compaixão e empatia genuínas. A força incrível que emana dessa união é um dos aspectos mais valiosos desse encontro. Onde anteriormente uma alma podia se sentir como uma chama solitária em um mar de escuridão, a convergência dessas chamas cria um farol de luz, não apenas para guiarem uns aos outros, mas também para orientarem aqueles que ainda tateiam em busca de direção. Essa união não é somente emocional, mas se expande para incluir uma riqueza de dons espirituais. Cada escolhido traz para a mesa uma habilidade única, uma peça essencial do quebra-cabeça maior. Enquanto um pode ver através do véu do tempo e do espaço, outro pode restaurar a harmonia em ambientes tumultuados ou curar corações feridos. Juntos, eles se tornam um coletivo de força espiritual, uma verdadeira muralha contra as forças das sombras. É essa combinação de habilidades e experiências que torna os escolhidos tão eficazes em sua missão de manter e espalhar a luz, desafiando e, em última análise, desmantelando as trapaças e as ilusões espalhadas pelas sombras. Com o desenvolvimento dessas relações, pequenos grupos naturalmente se formam e se expandem, evoluindo de simples encontros para comunidades organizadas de poder espiritual. Dentro desses coletivos, estratégias são delineadas, insights são partilhados e novas táticas nascem, todas direcionadas para trazer harmonia ao mundo. Cada participante adiciona um elemento vital ao grupo, criando um campo de força tão inabalável que não pode ser quebrado pelas tentativas das sombras de minar sua luz coletiva.
Os desafios que antes pareciam invencíveis para o indivíduo começam a se desintegrar sob o brilho conjunto dessas almas unidas, possibilitando a construção de um futuro mais equilibrado e iluminado. Esses coletivos não apenas visam mudar o curso de eventos em suas próprias vidas, mas também pretendem alterar o destino da humanidade como um todo. A batalha entre a luz e as sombras é eterna e em constante evolução, mas a união dessas almas dá à luz um poder que desafia a compreensão tradicional. Enraizados na verdade e alimentados pela bondade, eles têm o poder de virar a balança em direção ao bem maior, impactando não só suas esferas pessoais, mas também a consciência coletiva. A missão a que se entregam não é apenas uma luta contra as sombras externas, mas também uma jornada contínua para refinar e perfazer a própria luz interior. Agora, mais do que nunca, a organização e a determinação desses guerreiros espirituais são essenciais. O tempo em que vivemos é um período crítico, repleto de inúmeras armadilhas e caminhos nebulosos. Cada passo dado em sua missão conjunta contribui para a sobrevivência e o florescimento do que é autenticamente bom e verdadeiro. Eles enfrentam desafios imensos, mas são os vínculos criados entre suas almas que lhes conferem a força e a resistência necessárias para confrontar qualquer adversidade. Com coragem e união, estes guardiões são e continuarão sendo a força motriz que guia o mundo de volta à luz, transformando desafios em oportunidades e convertendo escuridão em iluminação duradoura.